Continuação da história, gatas. E aí a gente começou a dar risada. E aí eu falei pra ela: olha, eu quero ficar sozinha, porque ele estava no meu quarto. Aí ela: essa casa tá uma bagunça, que não sei o que. Eu falei: não tá nada bagunçado, você que é sistemática, você que tem toque. Aí ela foi na cozinha, falou: ai, vamos tomar um café da manhã, que não sei o que. E eu assim: meu Deus do céu, imagina o Breno faz barulho no quarto. Enfim, ela fez um café e eu sentada na mesa, esperando ela fazer o café. Eu e ela tomou café juntos e a gente conversando sobre várias coisas, inclusive sobre a vida das meninas que trabalhava pra gente, colocando vários papos em dia, tipo assim, foi muito legal, sabe? Eu tava precisando disso. E aí a gente conversou sobre várias coisas, ela me contou. Eu falei assim: mas me fala mais, você gosta do Fumaça? Aí ela: ai, ele é um casinho antigo, assim, sabe? Aí eu falei: mas ele gosta de você? Aí ela: eu acho que sim. Aí eu falei: mas vocês estão se pegando? Aí ela: você tá querendo saber demais, né, Vitória? Me conta você. Aí eu falei: o quê? Aí elas: tem algum namoradinho? E aquele fulano? E eu assim: meu Deus, o Breno tá no quarto. Ela: você nunca mais falou com ele? Aí eu: de vez em quando ele responde meus stories e tal, mas eu não dou bola pra ele não. É ali o ciclano lá do bar, que é um cara que sempre deu em cima de mim no bar, mas eu nunca dei bola pra ele. Aí eu falei: ai, é outro que dá em cima também, mas eu nem tio. Ela: você é difícil, né, menina? Enfim, a gente ficou conversando e o Breno no quarto ouvindo tudo. A gente terminou de conversar, ela perguntou daquelas roupas que tava suja, aí ela: posso levar essa sopa pra lavar? Depois eu mando alguém trazer pra você. Aí eu falei que tá bom. Ela perguntou se eu tinha feito já a compra do mês, eu falei que não. Ela falou que o seu José ia me levar pra fazer a compra, porque, tipo, tinha que alguém subir, né, com as compras. E aí eu falei que tudo bem. E ela me deu um beijo, falou que me amava, falou que tinha algumas coisas pra resolver, que me amava muito, que ela ia pra casa e que eu podia ir na casa dela quando eu quisesse. Eu falei pra ela que eu não ia na casa dela. Eu falei: eu te prometi que eu não ia na sua casa e eu não vou na sua casa. Não quero me envolver nessas coisas. Ela: tudo bem, eu te respeito. Me deu um beijo, falou: te amo, tá, filha? Eu falei: eu também te amo. E ela foi embora. Aí quando ela foi embora, eu aliviou, né? Aí nisso o Breno saiu do quarto. Aí ele: mano, ela é a sua tia mesmo. Aí eu te falei. Aí ele: caraca, mas ainda bem que vocês tiveram essa conversa. Aí eu falei: é, né? Eu tive que ser muito falsa pra mim não questionar ela de tudo sobre a minha vida. Aí ele: é bem estranho mesmo. Tipo, ao mesmo tempo que a minha família pode conhecer a sua, ao mesmo tempo pode ser que não, tipo, sei lá. Aí eu falei: então, se ela não tivesse passado a vida toda falando pra mim que o meu pai era envolvido, eu não ia acreditar, entendeu? Eu ia achar que ela ia ter amigos no mundo de envolvidos e amigos fora desse mundo. Só que o meu pai também era. E se o meu pai era, meu pai conhecia o teu pai, meu pai conhecia teu tio. Entendeu? Por que ninguém toca nesse assunto? Ou por que ela não quer que o seu tio saiba que eu sou eu? Aí ele: é muito estranho. Aí eu falei: e tá na hora de você ir, né, Zion? Aí ele: não me chama de Zion. Aí eu: mano, que seu tio te deu esse nome? Ele falou assim: não foi meu tio que me deu esse nome. Eu falei: quem que foi? Ele falou: um gringo. Aí eu: tô falando sério? Ele: aham. E aí o meu tio achou engraçado e começou a me chamar assim e fez todo mundo, quando eu tenho que mentir meu nome, ele fez eu mentir com esse nome. Aí eu: entendi. Aí ele: e você, Emily? Aí eu: não me chama de Emily, pelo amor de Deus. Aí ele: Emily. Aí eu: Zion. Aí a gente se beijou e ele falou: eu vou pra casa, tá? Aí eu falei: tá bom. E aí ele me deu um beijo e saiu e foi pra casa dele. E eu liguei pra Aline pra contar tudo. E aí, gente, eu vou dar uma bela resumida agora. Eu e o Breno começou a se encontrar. Ele continuou indo resolver os bagulho com a minha tia, só que eu e ele dava uma olhadinha um pro outro. Mas aquilo, né, tipo, a gente sabia fingir bem.
Mas a gente começou a se encontrar nenhum. Porque a gente não podia ficar nem no meu morro e nem no morro dele. Então a gente meio que achou esse lugar. Achou não, né, gente? Eu já tinha ido e ele também, mas a gente começou a ir junto. E a gente começou a se encontrar. Primeiro a gente começou a se encontrar só finais de semana. Eu não podia ir no baile onde ele morava. Não podia pisar no morro. E no morro onde eu morava, todo mundo me vigiava. Então a gente não podia se encontrar lá. A gente começou a se encontrar em um. E nisso a gente começou a ficar, tipo assim, quase toda semana, final de semana. Quase toda sexta pra sábado a gente dormia junto, porque sábado, um sábado sim, um sábado não era minha folga. E uma quarta sim, uma quarta não era minha folga, entendeu? Tipo, vamos supor que esse final de semana, sábado é a minha folga, então quarta eu trabalho. Aí na outra semana, quarta é minha folga, sábado eu trabalho. E aí a gente começou a se encontrar primeiro final de semana. Então a gente se encontrava, tipo, 2 vezes no mês. E quando ele ia na casa, quando ele ia no bar da minha tia, de vez em quando nós dávamos pega escondido. Mas até então eu não tinha descoberto nada. E aí depois a gente começou a se encontrar dia de quarta, que era minha folga também, ele conseguia sair. E nisso se passou 4 meses. 4 meses a gente se encontrando. E tipo assim, a nossa conexão era surreal. A gente conversava sobre tudo. Tudo. E ele começou a me falar que ele ia largar a mulher dele. E parecia que a mulher tava pressentindo, porque ela começou a ir pra casa dele todos os dias. E ela ia e ficava na casa dele esperando ele chegar. Então ela começou, tipo, a brigar com ele, querer saber onde ele tava. E ela sabia que ele era envolvido. E aí eu conversei com ele e ele falou, tipo, em 4 meses, a gente ficando, a gente conversou sobre muita coisa. Ele me contou mais detalhes sobre a morte do pai dele. Ele me contou várias coisas e aí me contou mais sobre a época que o tio dele se relacionou com a mãe dele. Ele falou que foi muito difícil pra ele aceitar, que foi uma fase muito rebelde. Eu contei a minha fase rebelde pra ele também, falei que eu também tive uma fase muito difícil, uma fase muito rebelde. Porque eu cresci revoltada, porque a minha tia me criava, eu não tinha mãe, eu não tinha pai. Dia das mães, dia dos pais na escola era muito difícil pra mim, enfim. Eu sofri muito com tudo isso. E aí eu contei tudo pra ele, a gente começou a conversar bastante. E nisso a gente começou a sair pra outros lugares. A gente não só ficava no... A gente ia pra outros lugares também. Então a gente começou a ir em parque público, sabe? A gente foi no cinema juntos. A gente começou a sair bastante. E nisso eu comecei a me apaixonar muito por ele. A nossa vibe bateu muito mesmo, a nossa conexão, assim, sabe? Teve um dia que ele me ligou de madrugada porque ele queria me encontrar e ele tava no meio do baile e ele tava com saudade de mim. E aí a gente se arriscou muito. Eu fui pro primeiro e aí eu fiquei esperando ele. E nisso ele não chegou, porque a mulher dele estava perseguindo ele. E aí ele falou, olha, eu me toquei que tava um carro me seguindo e eu tive que desviar o caminho. Adivinha quem era? Aí eu falei, eu imagino, sua mulher. E aí ele, sim, tive que inventar a maior desculpa. Ela era uma pessoa que ela era bastante insistente. Ela gostava muito dele. Então ela queria muito que desse certo. Só que ele não tava querendo mais, sabe? Ele tava meio que, tipo, tentando terminar com ela. Enfim, eu resumi esses 4 meses pra vocês entenderem. Eu e ele começou a ficar toda semana, a gente começou a dormir juntos, a gente começou a ficar, a gente começou a se ver, começou a rolar, assim, sentimento, um gostar do outro. E nisso ele ainda não tinha descoberto nada e eu não tinha descoberto nada. Conversei com ele e aí agora eu vou contar na próxima parte.